Bom, então vamos para o nosso próximo trabalho. Diagnósticos de enfermagem para reabilitação, relato de experiência de gestão na prática preceptora. Quem vai apresentar é o Vitor Augusto de Castro. Olá, boa tarde. Ó, o povo tá animado ainda, ó, depois do almoço, tá todo mundo forte. Eu gostaria de primeiro agradecer ao Corém, né, que também fez a questão de uma correção também no título. No título anterior estava a sistematização do diagnóstico. E aí o Corém teve a sensibilidade de trazer a resolução 736 de 2024, do ano passado, sobre a questão dos processos de enfermagem. E nós temos que estar também sensível ao ponto de estar modificando o nosso trabalho, seja para correção e para melhoria, né? Então vamos lá, né? Diagnóstico de enfermagem para reabilitação, relato de experiência de gestão na prática preceptora. Eu sou preceptor Victor, eu estou atualmente como colaborador da AGIR, na instituição do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo. Os autores do trabalho são dois preceptores, eu, né, o Victor Augusto, e Helena dos Santos, e as residentes de enfermagem, a Letícia Soares e a Luísa Helena, são R1s de reabilitação. Então, sobre a introdução, reabilitação funcional, às vezes é muito difícil nós ter essa visualização fora do mercado de trabalho. A maior dificuldade que nós temos hoje em dia é inerente à questão, como que o enfermeiro trabalha em reabilitação? Na verdade, a partir do momento da nossa formação, independente de qual faculdade que você esteja, às vezes você vai encarar diversos tipos de serviço. Um deles é um dia que você tiver a oportunidade de conhecer um centro de reabilitação. Imagina se só você que tem a prática de passar uma sondagem vesical de demora na técnica estéreo, e aí você encara sendo que o paciente faz isso sem luva. Aí você fala, que absurdo. E na reabilitação funcional, nós entramos com esses paradigmas, com esses enfrentamentos, ao ponto de que de remodelar a prática nossa da graduação para a prática profissional. Dentro disso, a reabilitação funcional ela é dividida em dois grandes grupos onde que eu estou inserido. Lesão medular e lesão encefálica adquirida, que são os AVCs, os TCS e outras particularidades, as taxias. E dentro disso, a reabilitação funcional é uma atuação pautada por planejamento e avaliação contínua. Recentemente, em 2023, saiu a resolução 728 de 2023, no final do ano, sobre a questão da especialização em reabilitação. É um marco para nós, principalmente, sendo que nós já temos uma lei que fala sobre a promoção, prevenção e reabilitação já. Então, trouxe uma ênfase nessa área. Então, basicamente, o meu trabalho foi sobre essa questão de relatar a apresentação de uma experiência de dois enfermeiros preceptores e as suas residentes na apresentação dos processos de enfermagem. Aí eu até coloquei um tracinho sobre a questão da sistematização que foi feito a questão da modificação, e a validação do diagnóstico mais pertinente à prática de reabilitação. Só para você ter noção, deu trabalho. Mas quem quer trabalhar com pesquisa, quem quer trabalhar com ensino, tem que mergulhar nessa área. Eu comecei no começo do ano. Então vamos lá, objetivo, relatar o processo de estruturação e elegibilidade do diagnóstico de enfermagem, utilizando na reabilitação neurológica sob a perspectiva da gestão clínica exercida pelos preceptores, ou seja, expertise de quem está na área. Então, trata-se de um relato de experiência dos preceptores de enfermagem, realizado de janeiro, no começo desse ano, até maio de 2025. É uma obra que ainda está... ela terminou a parte de estruturação, mas ela vai dar continuidade para ter braços para publicações. Então, dentro de uma unidade de reabilitação da rede estadual de Goiás. O processo envolveu duas etapas. A primeira, estruturação dos diagnósticos com base nos domínios da NANO, 2024-2026, e o segundo, a caracterização dos pacientes a partir da análise prática assistencial e expertise dos preceptores. Então, dentro disso, nós temos como resultados. Primeiro, o NANA teve várias readaptações. Ah, tá, eu vou respirar, gente, calma, eu vou respirar. Você vai empolgando e tá. Tem tempo ainda. Então, vamos lá. Nós tivemos 56 novos diagnósticos de enfermagem no novo NANDA. Dentro deles, 123 passaram por uma revisão. E dos 123 que passaram por revisão, 46 foram retirados. Tanto porque estava com a questão das evidências clínicas com baixa adesão ou talvez publicação, ou talvez a inserção desse diagnóstico de enfermagem em um outro diagnóstico que é muito mais amplo e acolhedor. Dentro disso, nós dividimos em alguns
tópicos principais que nós, preceptores e enfermeiros em reabilitação, tratamos como algo mais preponderante, não descartando os demais. Só para você ter noção, em cada domínio, dos 13 domínios, tem um diagnóstico voltado para a reabilitação. Um deles é a mobilidade. Está meio que ruim para visualizar, mas basicamente são diagnósticos. Vou tentar ver aqui, porque está feio aqui em miopia. Não vai dar para ver. Mas assim, dividiram em 5 diagnósticos voltados para mobilidade, comunicação, eliminação, integridade e sexualidade. Da sexualidade tem 3 tipos de classe. Nas 3 classes que estão lá, mais evidente é a classe 2, que é sobre a questão função sexual prejudicada. O julgamento clínico ele é baseado sempre para a estruturação também do diagnóstico. Então, quem está na prática da enfermagem ali sabe julgar qual o diagnóstico mais apropriado. Aí nós temos o diagnóstico da clínica do paciente, o diagnóstico de foco no problema, o diagnóstico voltado que vai implementar para a questão também de situações, o qual o paciente quer sair, quer melhorar naquela situação no qual ele está inserido, e dentro disso, todos os domínios têm um toque da questão da enfermagem e reabilitação. Então, dentro disso, que está difícil para exemplificar, só para você ter uma noção, lesão por pressão em adultos. Alguém já sabia que tinha esse diagnóstico? Já sabia, né? Alguns já sabiam. Isso daí já veio da revisão de 2022, e aí trouxe algumas outras características definidoras e implementadas ao longo do tempo. E dentro mesmo do diagnóstico, onde que nós estamos vendo para a parte de lesão por pressão, tem outros diagnósticos que estão associados. Certinho? Então vamos passar para o próximo, porque senão nós ficamos aqui até amanhã. Então a matriz diagnóstica é resultado, passou por orientação dos planos de cuidados quanto à formação dos residentes, qualificando a aplicação, que aí eu tirei também sistematização de assistência de enfermagem ali, coloquei o PE lá para a gente, que é o processo de enfermagem, estruturado em quê? Em 5 etapas. Qual que é? A avaliação, que antigamente era coleta de dados ou histórico de enfermagem. Aí depois nós vemos o diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução. Aí você fala, poxa, Vitor, evolução não era no começo lá? Para quem estudava antigamente, ficava meio perdido nessa situação. E aqui nós vamos ver a continuidade da enfermagem na aplicação do diagnóstico antes identificados e dando continuidade nos próximos plantões. Então, dentro disso, estamos baseados num serviço mais qualificado e disponível também para os nossos residentes. Então, conclui-se que a experiência demonstrou que a atuação dos enfermeiros, como gestor do cuidado e estratégia para a construção de práticas assistenciais qualificadas. O que dá norte e o que dá um exemplo que nós somos profissionais da área de enfermagem é teorizar e criar uma condição que o paciente ele sai daquela situação melhor do que ela entrou, ou criar potenciais formas de prevenção e promoção da assistência nossa de enfermagem para ele. Entendeu? Então, dentro disso, o diagnóstico ele é ancorado em referências científicas e realidades clínicas, que contribui com o fortalecimento de práticas baseadas em evidências e formação clínica de profissionais. Certinho? Essas minhas referências... foi. Ô, Vitor, primeiro eu quero parabenizar você, trazendo, né, um trabalho aí para a Semana de Enfermagem como um enfermeiro do serviço, né? A gente tem muitas vezes, né, a participação dos acadêmicos mais envolvidos aí na questão de pesquisar, mas é importantíssimo, né, o serviço estar vindo aos eventos, mostrar o que está fazendo e na verdade você faz aí uma relação ensino-serviço, né? Porque você está na preceptoria ainda por cima. Então eu quero parabenizar por essa iniciativa e também pela importância do trabalho. Você trazendo aí uma especialidade muito recente, né? Apesar da enfermagem trabalhar com reabilitação desde sempre, ela é uma especialidade recente e pesquisas como a sua vão fundamentar, né, a especialidade. Então, parabéns pela iniciativa. Queria saber como vocês estruturam lá no CRER essa parte do processo de enfermagem. Sou supervisor de estágio no HDT, e lá a gente tem um sistema, que deve ser o mesmo de vocês, talvez, o MV, e a lista de diagnóstico desse MV é muito ultrapassada e é extremamente difícil de mexer quando você quer colocar um novo... Na verdade, não tem, né? Os alunos trazem diagnósticos baseados na NANDA atual, mas a gente encontra essa barreira de dificuldade de colocar esse diagnóstico no sistema. Como é que vocês fazem? Ótima pergunta, viu, doutor? Então, inicialmente, nós primeiro fizemos essa estratificação. Nós pegou o NANDA mesmo, NANDA cru mesmo, fizemos uma tabulação.
Cara, quem gosta de tabela sei lá, tem uma psicopatia, talvez. Tô brincando. Mas assim, cara, foi mais de 200 páginas só estruturando a parte da reabilitação. Aí você fala, Vitor, o que é possível fazer? Vamos criar caminhos para isso? Hoje, atualmente, eu consigo fazer o quê? Para alta desse paciente. Hoje eu consigo, porque na hora que eu faço o relatório dele, eu coloco um novo diagnóstico ali. Inclusive, para o relatório de sexualidade, para quem quiser também conhecer, a especialidade de reabilitação, aqui nós temos um diferencial em Goiás. Aqui nós conseguimos falar além da reeducação vesículo-intestinal, nós trabalhamos também com pacientes sobre abordagem de sexualidade com esse paciente, que é uma coisa que talvez você não vê todo dia. Ainda mais pelas diversidades que nós estamos enfrentando no dia a dia. Só que é uma forma de acolher esses pacientes nas diferentes tipos de gêneros que hoje tem. Inclusive, no ano passado eu tive o prazer de conhecer uma paciente não binária. Como que você aborda um paciente não binário com lesão medular sobre sexualidade? E aí? Como que nós estamos preparados para isso? Então, cada vez mais nós vai estudando para galgar isso. E aí, dentro disso, nós pegou o diagnóstico. Na hora que foi fazer a construção do relatório de alta desse paciente, nós inserimos lá e coloca Nanda lá embaixo, lá, assim, ó. Referência Nanda 2024-2026. Porque dá significado. Então, assim, um dos passos que eu tenho em mente é trazer essa tabulação. Eu não sei se ele vai ser aderido pela secretaria, em levar para eles colocando pelo menos esses diagnósticos para reabilitação. Porque como o MVPEP é 33 unidades do estado que faz parte desse sistema, eu acho que eles teriam maior dificuldade. Mas exemplificando para eles que nós estamos ultrapassados, é interessante eles visualizar que nós temos isso. Então, as etapas, igual você perguntou, quais são as etapas que tem ali? Nós temos o histórico de enfermagem, que geralmente é feito só na admissão do paciente, e aí lá eles têm como programa de serviço fazer trimestral, se for no ambulatório. Por quê? Porque às vezes tem pouca alteração. É um paciente que só está indo lá para fazer atendimento de lesão pressão. Só que dentro do atendimento de lesão pressão, nós também fazemos educação em saúde, porque é um pilar da reabilitação. E aí nós vamos para o segundo passo. Sem o histórico de enfermagem, você não faz diagnóstico de enfermagem. Se você não preencher daquelas abas lá, você não consegue fazer. E depois você vai para a evolução. Aí uma outra forma de fazer é colocar na evolução. Aí você consegue colocar na evolução já um diagnóstico novo. Na precisão, já emenda ali. Então a aba de parte da enfermagem exclusiva que tem no MVPEP, nós conseguimos esse espaço. Ou na evolução, ou talvez no relatório de alta do paciente. Mas a ideia é talvez que quem saiba, eles acolham para a gente na parte da secretaria mesmo, para incluir todos esses diagnósticos. Já tem a planilha? É só incluir no sistema, talvez. Talvez seja fácil, talvez. Parabéns. Segundo lugar, diagnóstico de enfermagem para reabilitação. Relato de experiência de gestão na preceptoria de Vitor Augusto de Castro. Então, a gente vai pegar seus dados, né, e vai passar para o pessoal não, lá da FACEP, que você ganhou um curso de APH, né, uma especialização de APH. Terceiro. 13ª especialização. Seu nome é? E eu queria falar, né, sobre o trabalho do Vitor. Foi algo que chamou muito a nossa atenção, porque é alguém que vivencia ali na ponta, né? E está ali naquele ambiente e olhando também para a ciência para poder colaborar com a melhor assistência, né, que a enfermagem ela presta. Então, parabéns. Bom, e o primeiro lugar?